É, boa tarde, boa noite, né? O horário que vocês estiverem assistindo. Eu gostaria hoje de falar sobre o trabalho da Reunião Conan, a partir da Austrália, né, desse contexto da Austrália pós-colonial, e gostaria de começar um pouco, como tenho feito com os outros autores, situando um pouco, né, o pensamento da autora, antes de entrar propriamente na questão do texto. Também resolvi essa aula, né, que era Teorias e Epistemologias do Sul, eu resolvi me concentrar só na questão da teoria do Sul a partir do trabalho da Reuni Conan e o trabalho do Boaventura de Souza Santos. Eu vou deslocar para a última aula junto com a Silvia Kusikang, já que ele tem um diálogo com ela, né, inclusive na entrevista. Então, essa breve exposição, né, preenche a aula que não vai ser possível ser um encontro síncrono, e que eu gostaria de destacar, assim como tem sido todo esse segundo bloco do curso, né, sobre as perspectivas pós-coloniais, que estamos falando aqui de uma autora que também fez parte deste amplo mundo colonizado pela Inglaterra, no caso aqui a Austrália, e que é uma socióloga diferente dos outros autores, né, estudados até agora. É uma socióloga que tem uma perspectiva, como é que a gente pode dizer, de uma formação toda na Austrália, né, formação básica, inclusive até o doutorado, e que depois, para pós-doc, é o que vai para os Estados Unidos, como também como professora durante a primeira parte dos anos 90, entre 91 e 95, né, período que ela está ensinando nos Estados Unidos. É interessante que a gente pense essa situação mesmo da Austrália, né, na própria, né, vocês lembram, né, inclusive quando pensam na questão australiana, é interessante a gente perceber que geralmente a gente não pensa como um país periférico, ou como um país do terceiro mundo, mas sim como um país rico, mas que a autora destaca, né, essa contradição entre uma sociedade rica, né, e majoritariamente branca, mas que tem um passado aborígene, né, provavelmente um dos povos mais antigos do planeta ainda vivos, e com todas as contradições, né, presentes nesta sociedade colonial e pós-colonial. Então é interessante, né? A Austrália também serviu de referência para muitos textos, inclusive um clássico, né, da nossa área de ciências sociais, que é as formas elementares da vida religiosa, né, a questão do totemismo australiano, que o Durkheim estuda, né? Então, e que a própria Reuni Conan tece críticas a esse tipo de pensamento, né, metropolitano. Então, essa é uma breve, né, situação, né, mas assim como a Oyumi, né, no último encontro, aqui estamos falando novamente de uma autora formada na sociologia e que nos últimos anos, diria que desde a publicação do seu livro Teoria do Sul, que é de 2007, ela vem se detendo, né, a ampliar os horizontes para este amplo mundo, né, de países colonizados, né, procurando aí uma perspectiva que ela chama Teoria do Sul, né. A gente pode, né, também fazer referência que se trata de uma ativista política, né, que se envolveu desde os anos 60, né, período em que ela se forma, né, 66, até questões mais contemporâneas, se envolveu com diversos movimentos sociais, em destaque a luta pela liberação sexual, a questão da liberação gay, teve muito próximo ao movimento feminista, especialmente porque foi casada com uma ativista, né, do movimento feminista, a Pam,
E, então, essa questão é muito interessante, né? Teve na luta pelo pacifismo, quando a Austrália se envolveu junto com os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, teve na luta contra, né, na luta em torno de uma melhor questão de saúde no contexto da AIDS, né, na Austrália, né, grande, né, momento do boom, né, dessa doença. Então, ou seja, teve várias ações políticas e claro, né, com também questões importantes, tanto de pesquisa como de ativismo político nas lutas por diminuição de desigualdades sociais nos espaços escolares. Então, é uma autora que tem essas dimensões todas. E é interessante a gente também fazer a referência de que se trata de uma autora que tem essa dimensão, né, de que viveu durante muito tempo como homem, embora ela reconheça, né, em entrevistas que desde pequena, né, se percebeu uma mulher no corpo de homem, e que só muito tardiamente, já com 60 anos, é que ela faz essa transição, né, para a questão, né, de se assumir como mulher, especialmente depois da morte, né, por câncer de sua companheira, né? Então, ou seja, essa transição e a maneira mesmo como essa questão de gênero, né, de uma mulher transexual tem pensado, né, inclusive vários dos livros anteriores, né, da Ariane Conner, quando ela ainda se assumia como homem, aparece como William, né, como Robert William Conner, que vai se transformar em Ariane Conner nas últimas décadas. Então, é só dos anos 90 que ela faz essa transição. É uma autora que nasce em 44, né, ali no fizinho da Segunda Guerra, né, então, ou seja, tem aí essa trajetória, né, estamos falando mais uma vez de uma autora viva e que está em plena produção de sua obra. A gente pode dizer que os temas principais do seu trabalho, né, pelo menos dos anos 60 a 70, foi principalmente em torno das classes sociais na, na Austrália, né, uma autora que tem muita interlocução com os autores marxistas na Europa e que justamente pensava principalmente as classes dirigentes, classes dominantes no contexto australiano, já naquele momento percebendo, né, diferenças com as teorias construídas, né, principalmente na Inglaterra, que ela, né, tem uma aproximação bastante, né, com a nova esquerda inglesa, né, e aí a gente lembra, né, do Stuart Hall em aulas anteriores, mas também tantos outros autores, né, que ela, né, além dos franceses, Althusser e tanto, que ela está trabalhando nesse momento, nessas primeiras obras, que foram obras não traduzidas, de não circulação mais geral, e muito de circulação somente no contexto australiano. Mas ela vai se projetar mesmo no âmbito internacional, através dos estudos de gênero, né, que começam com estudos sobre masculinidade e feminilidade nos espaços escolares, as desigualdades, né, produzidas nos espaços escolares, através, né, uma autora que fez muitas pesquisas de campo, na Austrália, especialmente em Sydney e em cidades próximas, e vai se consagrar mesmo a partir dos anos 90, a partir dessa discussão sobre as masculinidades, ou especialmente o conceito de masculinidade hegemônica, que é uma obra, né, que vai ser publicada ali em meados dos anos 90. Mas claro que os estudos de gênero, pelo menos desde a década de 80, né, se a gente pensa o livro Gênero e Poder, que é de 87, já tem, né, discussões neste sentido. Mas é importante a gente perceber que é uma autora reconhecida internacionalmente, especialmente por esses estudos da masculinidade. Claro, né, tem a ver, né, ou seja, é uma das principais autoras, é um dos livros mais citados dela, né, esse Masculinidade,
e é uma autora que, de fato, é central nesse campo de estudo, que, né, se constituiu muito nas últimas décadas, porque antes, quando se falava de gênero, pensava principalmente em mulher, e não pensava, né, que o gênero é fundamentalmente essa categoria relacional, e pensar em mulher, não é importantíssimo também pensar como se constrói os gêneros masculinos, e como se constrói os padrões hegemônicos, né, de comportamento das masculinidades, né? Então é nesse sentido aí que a obra dela é mais projetada, né, no âmbito de uma maior circulação internacional. E nos últimos anos, é o que a gente vai se deter hoje, né, a gente não está discutindo diretamente essa questão da masculinidade hegemônica e as outras masculinidades alternativas. O que a gente vai discutir, né, com base no texto principal que eu passei para vocês, mas também do texto complementar, é, de fato, a contribuição que ela tem feito, né, a partir da década de 2000. O primeiro texto ali de 2002 já aponta nessa direção, né, por uma teoria surênia, né, do Sul, que é essa questão da teoria social, ou a chamada teoria do Sul, que é como ela nomeia o próprio livro, Teoria do Sul, que é esse livro de 2000, né, publicado em 2007, e essa discussão, né, de uma geopolítica do conhecimento, né, de como se estrutura essa distribuição desigual na produção do conhecimento no passado e hoje, né? Então, é em torno desses temas, né, desse terceiro tópico aqui, que a gente vai se deter nesse encontro de hoje, e na conexão com as outras aulas, né, deste bloco que está se encerrando hoje. A gente pode dizer que uma categoria fundamental é essa ideia, né, de uma sociologia global do conhecimento, está por detrás desse texto, a iminente revolução na teoria social, que é, primeiro, a importância de que essa ideia de pensar uma teoria do Sul é essa preocupação com, de certa forma, o uso das categorias já criticadas pela Spivak, naquela entrevista que tivemos o prazer de discutir, que é o uso dessas categorias do norte, que pode ser, né, pensado, e nesse texto aparece principalmente como metrópole, ou centro, né, da produção do conhecimento, né, entendam, né, assim como a Oyumi e outros autores trabalhados, que estamos falando do mundo, né, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, fundamentalmente, quando ela está falando de metrópole e de centro, e o Sul como esse mundo colonizado, ou esse amplo mundo periférico, né, que, de certa forma, ela fala assim, por que, embora recebendo muitas críticas, né, desse tipo de dualidade, ou de dicotomia entre norte e sul, por que ela coloca ênfase, inclusive no título do livro de 2007, nessa questão do sul, né? Primeiro que ela diz que quer enfatizar a ampla periferia, né, que aparece como consumidora de teoria e não produtora de teoria, né, no momento em que coloca, né, teoria do Sul. Segundo, a ênfase de que no Sul também se produz teoria. Né, é possível pensar, né, para além dessa hegemonia de teorias produzidas neste eixo, né, central euro-americano, é possível pensar que o Sul também tem teóricos, tem intelectuais produzindo teorias, né? Então é essa a segunda razão porque do título do livro Teoria do Sul. E um terceiro que ela diz é que ela nasceu numa terra que os colonizadores chamam de Terra do Sul, né? Austrália, o significado, né, significa Terra do Sul, e do Sul como o mais extremo que o processo colonial chegou, né, na Oceania. Desde o ponto de vista, né, da Europa, a Oceania é essa parte mais distante, né, da colonização. E, nesse sentido, se para os colonos europeus brancos era o lugar mais distante da Terra, ela diz, do ponto de vista dos aborígenes australianos, é o centro do mundo, né?
Então, é também esse lugar, deste lugar, né, e desta conexão com essa literatura, inclusive de intelectuais que vêm do mundo aborígene, como ela cita, né, o caso, né, no próprio texto, o caso da Márcia Langton, que tem, né, um estudo específico sobre os aborígenes, e que ela dialoga aí nesse texto que vocês leram. Então, é a partir dessas perspectivas que ela está, né, pensando aí essa teoria do Sul, né? Mas tendo, e isso aparece nas palestras que ela dá, sempre perguntas dizendo se isso não é um falso problema, essa divisão entre categorias do Norte e do Sul, já que tem muita circulação de conhecimento, se existe, né, existe um Norte no Sul, um Sul no Norte, e etc., né, como a Spivak fala naquela entrevista, mas ela diz que é muito interessante, em vez de simplesmente usar os termos global ou teoria cosmopolita, é muito importante centrar nessa questão, já que esta questão, quando ela chama de Sul aqui, está justamente dando ênfase no periférico, no subordinado, naquele mundo que passou por processos coloniais e que hoje vive processos neocoloniais. Então, é nesse sentido que ela continua usando, e ela diz, o mundo continua muito desigual na própria produção do conhecimento, basta ver os dados estatísticos. Então, por isso que ela continua usando esses tipos de categoria. O que a gente pode dizer é que ela está, né, trabalhando, né, nesse texto com essa ideia de uma divisão internacional do trabalho intelectual. É assim que ela abre o texto, né, dizendo, né, com esse jeito logo polêmico, né, o que é teoria. Teoria é o que o Norte faz, né, o que esse centro produtor faz, já que o mundo, né, colonizado, ou o mundo periférico, principalmente o lugar de produção de dados empíricos, nesta ampla divisão do trabalho. É difícil, né, se produzir, mas fundamentalmente o que ela está chamando a atenção, é difícil reconhecer teorias que não essas centradas neste mundo euro-americano, essa metrópole, ou esse centro, como ela está denominando. Então, é nesse sentido que ela está, né, pensando todos os mecanismos materiais e simbólico e de circulação de ideias na maneira como acontece essa divisão internacional do trabalho intelectual. Novamente, me faz lembrar Spivak, que fala, né, que esses autores do centro não veem essa divisão internacional do trabalho. Ela estava falando de maneira mais geral. Aqui a Areone Connell está chamando a atenção específica desta divisão internacional do trabalho intelectual. E como se dá, e é isso que ela vai, né, falando ao longo do texto, como se dá essa dinâmica do trabalho intelectual entre o Norte e o Sul, tem tudo a ver com a maneira como as publicações hoje, né, mais reconhecidas, são centradas na língua inglesa e em periódicos justamente desses países, né, dos Estados Unidos e da Europa ocidental, na ideia dos intelectuais da periferia que vão para o centro e reproduzem o jeito de pensar, os modelos de pensamento, inclusive de escrita, deste norte hegemônico. Então, são esses vários mecanismos que só a leitura do texto ajuda mais a detalhar, né? Mas aqui o que eu estou tentando fazer é uma explanação mais geral sobre essas preocupações principais da autora, né? Então, eu acho que isso é uma questão central, essa distribuição desigual do conhecimento, que ela abre, né, e de certa forma encerra esse artigo da iminente revolução na teoria social, que é um texto a partir da palestra que ela deu na Apox, em 2011, que na sequência foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais. Muito bem. Uma outra questão, e que tem a ver com essa, que tem a ver com a produção do conhecimento, e que tem a ver com uma reflexão de uma sociologia do conhecimento em torno da própria sociologia clássica e contemporânea, a gente pode dizer que, e aqui eu vou fazer relação tanto com o texto obrigatório como o texto complementar, que é o Império e a Criação de uma Ciência Social,
é que aqui a gente tem a autora pontuando muito firmemente, fazendo uma crítica muito firmemente à teoria clássica, desculpe ali, ficou sociologia clássica e o imperialismo, a própria teoria contemporânea e o desconhecimento das experiências do Sul, como também uma crítica às chamadas teorias hegemônicas da globalização e do neoliberalismo, que são pensadas a partir do Norte e não veem a relevância, né, de temas e de autores e de realidades diferenciadas no chamado Sul global. Então, nesse sentido, a gente começa, e aí um pouco com o texto complementar, qual é a crítica que ela faz à chamada sociologia clássica, ou à sociologia anterior, né, mais ampla do que os 3 autores clássicos, ou 4 autores clássicos, né, se a gente pensa aí o Marx, o Weber, o Simmel e o Durkheim, mas o que ela está chamando a atenção é para a ideia de que a sociologia é inseparável na sua formação, né, do século, né, de meados do século XIX até o contexto da Primeira Guerra Mundial. A sociologia é inseparável de uma cultura imperial, no sentido de que a sua formulação foi pensada justamente em países que estavam no centro da expansão colonial, né? Se a gente pensa aí a Inglaterra, a França, a Alemanha e os próprios Estados Unidos, né, com a expansão, primeiro interna e depois, embora, né, tenha sido uma ex-colônia, teve todo um processo aí, né, quando a gente lembra a marcha para o oeste nos Estados Unidos, como também a expansão imperial a partir do final do século XIX e no início do século XX, né, quando a gente pensa ali nas conquistas de regiões para além do seu território, né, como a própria Cuba, Porto Rico e etc. Então, o que o autor está chamando a atenção é para essa questão de que a sociologia, ela, no seu nascimento, ela está atrelada, vinculada, de certa forma, o seu próprio raciocínio tem a ver com essa questão, né, dessa divisão entre sociedades metropolitanas e sociedades coloniais, mas isso não aparece como traço marcante, ou aparece de maneira camuflada, não nos termos diretos, né, de metrópole e colônia, mas aparece através das grandes teorias que tentam explicar de maneira panorâmica todos os tipos de sociedade, que né, ela investiga lá, né, de sociologia, que Durkheim e companhia, ela investiga os manuais, né, dos primeiros sociólogos, e percebem que, embora os manuais digam hoje que a sociologia nasce no contexto da Revolução Industrial para estudar as transformações destas sociedades industriais, o que ela verifica é que os primeiros grandes compêndios investigam, assim, uma espécie de todas as sociedades, um panorama muito geral de todas essas sociedades. Basta ver os próprios trabalhos do Comte, do Spencer e de outros autores que têm essa dimensão panorâmica extremamente expressiva. E para ela, o que significa esse tipo de raciocínio? Primeiro, essa ênfase no progresso e na evolução, né, social, mas por detrás desta crença e desta ênfase no progresso e evolução, o que está por detrás é o que ela chama a diferença global imperial, que é essa divisão, esta grande divisão entre nós, europeus, vistos geralmente, né, como um modelo de sociedade, em contraste com os outros, visto como, né, primitivos, não civilizados, e etc. Então, o imperialismo, de certa forma, entra em sintonia com as concepções evolucionistas e, por sua vez, produz esta grande diferença, onde nós, né, leiam-se, né, autores
classe média liberal, né, que são vários desses sociólogos brancos, situados nestes países centrais, imperiais, e que estão produzindo aí essa primeira sociologia, incluindo o que hoje nomeamos de clássico. Né? Então, ela dá um exemplo da própria divisão do trabalho social do Durkheim, que, através desta classificação entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, o que está por detrás é essa grande divisão, esta diferença imperial, no momento em que o autor cita, né, exemplos de várias sociedades, como essas sociedades segmentares da solidariedade mecânica, e dá, inclusive, exemplo da Cabília, né, da Cabília. O que era a Cabília? Era justamente essa sociedade argelina, colonizada pela França, naquele momento, né, que o próprio Durkheim está escrevendo os seus trabalhos. Né? Então, nesse sentido, o que ela chama atenção é é uma crítica à leitura internalista das origens sociológicas que continuamos fazendo nos cursos introdutórios de ciências sociais. E a importância, né, para a gente lembrar o Stuart Hall, a importância de uma leitura externalista que pontue o mundo colonial, que pontue o lugar imperial na própria produção da teoria sociológica clássica. Né? Então, eu acho que essa é uma primeira questão importante da maneira como ela pensa nessa sociologia crítica do conhecimento em torno do próprio movimento internalista da sociologia e esse apego aos clássicos. Né? Costuma dizer nas entrevistas que foi para os Estados Unidos para dar teoria clássica, pediu para os alunos, né, fazerem um trabalho a partir da Economia e Sociedade do Max Weber, mas que de fato se deteve foi a escrever e a pensar essa questão, que hoje está publicado nessa revista contemporânea, né, esse texto complementar aí, mas é o primeiro capítulo do livro Teoria do Sul. Né? Ele começa justamente a Teoria do Sul com essa crítica à própria sociologia, a maneira como né, como nos contaram essa história e a maneira como esses autores se tornaram clássicos, porque para a autora, de fato, esse cânone de textos consagrados, fundamentalmente desses três autores, Durkheim, Marx e Weber. Eu sei que aqui tem alunos que não é das ciências sociais, mas os que estão nas ciências sociais sabem o peso desses três autores, inclusive com disciplinas específicas para cada um deles. O que ela está dizendo é que esse cânone se constituiu só muito tardiamente nos Estados Unidos, do pós-Segunda Guerra Mundial. Antes não tinha de maneira nenhuma. Durante o tempo em que a ideia de evolução e de progresso era central, era muito mais esses grandes esquemas explicativos, e esses clássicos não eram, né? Ou seja, era uma variedade imensa de autores, não eram os textos consagrados. O que ela diz também é que só na Primeira Guerra Mundial, essa miopia com o mundo colonial, que não estava presente, essa miopia presente nesses autores com o mundo colonial, só na própria Europa é que vai desfazer essa grande crença na evolução e no progresso, e, de certa forma, um rearranjo na própria produção do conhecimento sociológico a partir daquele cenário, né, da Primeira Guerra Mundial. Então,
mesmo teoria, pensando e especialmente das experiências metropolitanas, experiências periféricas. Então, é nesse sentido que ela fala essa frase chocante, né, que vocês viram logo no início do texto, que autores como Foucault, Bourdieu, Giddens são citados porque são autoridades no sentido de autores reconhecidos nesta teoria contemporânea, são parâmetros, né, construídos neste norte global e que o sul absorve, mas que estes autores não conhecem nada das realidades das sociedades do sul global. É claro que tem uma ênfase, claro que tem processos, né, que não estão só no norte, que estão também no sul, né, esse tipo de consideração bastante polêmica da autora pode dar a entender de que as sociedades do sul são completamente diferentes da do norte, mas o que ela chama a atenção é para essa questão de que não, muitas vezes, desconhecemos profundamente autores próximos à nossa realidade, que poderia ter contribuições até mais importantes, e pela maneira como somos formados, e pelos argumentos de autoridades que determinados textos têm na área, a gente termina utilizando essas teorias produzidas neste norte global, sem essa criticidade, sem essas mediações para as nossas realidades específicas, que embora tenha, né, a gente possa dizer, embora tenha semelhante entre a sociedade brasileira e uma sociedade francesa ou uma inglesa, em muitos aspectos, tem também suas diferenças formativas, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, coisa que o Dipesh Chakrabarti, que é o autor indiano dos estudos subalternos, né, do mesmo grupo da Spivak, no livro Provincializando a Europa, fala, né, que ele diz assim, ou seja, os autores situados no Sul não podem deixar de citar, né, autores fundamentais né, em suas áreas específicas de conhecimento deste Norte. Porém, eles, no Norte, podem muito bem produzir suas teorias, suas pesquisas, sem citar ninguém deste amplo mundo periférico, né, citando somente autores, né, autores centrados, né, principalmente que publicam nessas revistas centrais. E isso leva a essa terceira consideração, que é uma questão fundamental para ela, a discussão sobre a globalização, que estava muito em moda, né, a partir da década de 90, quando ela estava, né, começando a pensar nessas questões do livro, e o neoliberalismo, que ela tem pesquisas, né, específicas sobre estas questões. Então, tanto globalização como neoliberalismo aparecem bastante nesse breve texto, e a crítica é a mesma, né, no mesmo sentido, de que essas teorias contemporâneas sobre globalização e neoliberalismo são produzidas fundamentalmente por autores que se autocitam, né, situado neste norte global, e pouco diálogo com os autores e com as perspectivas e com as realidades e com as pesquisas empíricas situadas neste amplo mundo periférico, né? Então, ela dá, inclusive, exemplo aí no texto, como que questões, né, se pensa na própria questão do neoliberalismo, se nos países centrais uma das questões é a questão da perda, né, do estado de bem-estar social, pensar desde o Sul adquire outros sentidos, né? Inclusive entre estados que nunca tiveram estado de bem-estar social. Então, é interessante, né, em termos de perspectiva, essa crítica que ela faz, tanto à teoria clássica como à teoria contemporânea. Mas, se por um lado, os primeiros capítulos do livro Teoria do Sul é para essa crítica, né, da teoria clássica, da teoria contemporânea, da teoria da globalização, justamente teoria clássica, teoria contemporânea e teoria da globalização são os 3 primeiros capítulos do livro Teoria do Sul. No quarto é a maneira, né, como esse centro pensou a Austrália, né, e aí ela fala, inclusive, um pouco do próprio Durkheim com as formas elementares da vida religiosa.
E na sequência, depois desses 4 primeiros capítulos, a perspectiva dela é, e aí, diante dessa crítica a essa teoria produzida no norte, o que temos, né, desde o sul, né? Ou seja, quais são as perspectivas alternativas a essa visão hegemônica? E aí ela situa no artigo, muito brevemente, não deixa claro, né, os detalhes dessa questão, mas situa muito brevemente 4 perspectivas alternativas que podemos dizer, de resistência a esse tipo de produção hegemônica do norte, né? Então ela diz, a primeira são as tradições nacionais de pensamento. Aí aqui a gente pode pensar, né, nas sociologias ou nas historiografias situadas a partir de cada país. Podemos lembrar da própria abordagem nacionalista da história indiana. Podemos pensar no caso brasileiro, né, que era um autor que era para ser, que eu botei como complementar da aula do Francis Fanon, o caso do Guerreiro Ramos, né, com uma sociologia nacional, nessa perspectiva nacional bastante forte a partir do Brasil. Ela não cita o Guerreiro Ramos, mas eu que estou citando, né, para, vamos dizer assim, fortalecer aqui o argumento dela. O Guerreiro Ramos fala, naquele momento, né, da sociologia enlatada, essa, né, chama de sociologia estrangeira ou sociologia enlatada, essa sociologia que vem de fora e que é incorporada sem criticidade. Para ele é fundamental essas teorias todas, de todos os lugares, mas é preciso sempre passar por essa criticidade, por essa maneira de reelaboração nacional. Então, eu acho que ela dá vários exemplos, mas é uma das questões que seria, né, importante nesse momento, justamente recuperar ou conectar, né, especialmente conectar essas sociologias que se tornaram, né, vistas como terceiro-mundistas, sociologias periféricas de vários países. O que é possível pensar a partir da comparação entre essas sociologias? Eu lembro que já temos trabalho, por exemplo, de comparação entre um autor que está situado nessa região da Ásia, envolvendo a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, que é o texto do Alatas, né, um texto clássico que se chama O Mito do Nativo Preguiçoso, com comparação deste autor, né, situado naquele mundo, com o próprio Guerreiro Ramos no Brasil. São perspectivas possíveis, né, de pensar aí, a partir deste mundo periférico, essa possibilidade de aproximar autores situados em países não centrais. A segunda questão que ela vê como uma perspectiva é essa questão dos saberes autóctones, né, ou seja, a importância de valorizar e de conhecer os chamados saberes autóctones, que no texto dela aparece como indígena, mas nesse sentido, né, como saberes específicos. Aí envolve, inclusive, a história mais do nativo, né, lembrando do texto da aula passada, as concepções nativistas, né, do próprio pensamento africano, pensamentos locais, né, as perspectivas do pensamento indígena, né. Podemos lembrar aqui, inclusive, né, pensando no Brasil, as perspectivas do perspectivismo ameríndio, né, que temos, né, ou seja, no caso das teorias do Viveiro de Castro. Então, ou seja, essas perspectivas todas aí que têm potencialidade, né, de se tornar importante. A terceira dimensão que ela acha importante são as abordagens pós-coloniais e decoloniais. A gente pode dizer que é uma autora que já está dialogando tanto com os autores pós-coloniais como esses decoloniais na América Latina. No próprio texto cita, né, ou seja, vocês viram, tem citação sobre o Aníbal Quijano, que será o autor de nossa próxima aula,
tem referência sobre a Spivak, né? No momento quando ela, né, inclusive usa a frase da Spivak, pode, né, a Spivak falava, pode o subalterno falar? A questão é, será que a metrópole pode escutar e principalmente reconhecer essas abordagens vindo do mundo, né, deste mundo periférico, né? Questão que ela fala aí durante a abordagem do texto, né? Então, eu acho que essa é uma terceira perspectiva importante, que ela vê como esses saberes, né, para além, né, que questionam, que problematizam, que resistem a essas formas, a essa forma hegemônica, né, de produção do conhecimento. E uma quarta abordagem, que ela não desenvolve muito, que seria a perspectiva da construção de outros universalismos, que não seja esse universalismo europeu, como o Wallenstein chama, mas que tente aí um diálogo mais intenso, vamos dizer, dentro do próprio campo, né, das ciências sociais, entre as sociologias, a sociologia europeia e outras sociologias situadas, inclusive que o universalismo pode ser pensado a partir de uma ciências sociais vinculada às reflexões sobre o islamismo, sobre o mundo, né, da Índia, né, né, que ela cita aí o caso, né, de filosofias próximas ao Gandhi. Então, ou seja, seria essa conexão de uma possibilidade, né, que aí eu lembro novamente do texto do Wallenstein, que diz a possibilidade de sair de um universalismo europeu, ou seja, dessa pretensão de universal que a Europa se constituiu, e a tentativa de pensar, né, nas palavras do Wallenstein, no universalismo universal, ou seja, nesses universalismos capazes, né, de ir para além de discussões que estão marcadamente como é que se diz, marcadas pela experiência ocidental. Nessa entrevista, né, que eu passei para vocês assistirem, ela dá inclusive referência, né, que prefere o conceito de justiça social do que o conceito de direitos humanos, justamente por essa dimensão, né, de que os direitos humanos, né, carregam muito essa marca ocidental, e que a categoria justiça social poderia ser extremamente mais ampla, né? Então, são essas questões que esse quarto tipo ela não desenvolve muito aí no texto, mas é isso. Então, as alternativas possíveis seriam, né, essas tradições nacionais, esses saberes de experiências locais, né, variadas, né, envolvendo aí, né, das culturas negras, das culturas diaspóricas do mundo quilombola, né, das religiões de outras matrizes, ou seja, esses saberes variados, né, das lutas sociais, dos movimentos indígenas, né, dos movimentos negros, né, tudo isso aí são que pode estar aqui nessa dimensão de saberes autóctonos indígenas locais. Essa abordagem crítica, né, do pensamento colonial e pós-colonial, e essa perspectiva de tentar construir um universalismo, ou, nas palavras de outro autor, né, próprio Henrique Dussel e tantos outros autores, né, da perspectiva da colonial, que que a gente pode aqui também pensar para além da Reunião, nesses outros universalismos, ou universalismos alternativos que ela fala, o que esses autores chamam de pluriversalismo, né, ou seja, para não dar essa ideia, né, de uno, né. Então, esses pluriversalismos que envolvem aí outras experiências ou uma ampliação, né, dessa própria dimensão do que é o humano. Então, nesse sentido, ela vê essas possibilidades, né, são possibilidades não hegemônicas, né, no contexto atual, mas que ela tem trabalhado para uma espécie de costura destas várias abordagens em sua própria formulação teórica. Ou seja, ampliar a teoria para as experiências do Sul, coisa que aproxima Oyumi da Reunião, seria justamente essa possibilidade de um diálogo mais intenso com todas essas perspectivas. E aí a gente chega no centro, né, da discussão dela, que uma teoria do Sul deve colocar como central o encontro, né, às vezes a palavra encontro pode dar uma ideia de algo romântico, né? Então, eu coloquei aqui entre aspas, porque não é isso que a autora está dizendo,
o encontro colonial, né, ou seja, que a gente pode dizer o encontro colonial, a exploração colonial, a conquista colonial, a destruição colonial, o choque colonial, né? Então é essa questão que ela percebe como central para uma teoria que para ela foi extremamente invisibilizada pela teoria do Norte. Muitas vezes, sem essa teoria do Norte não considera nem a experiência colonial, como se o mundo todo fosse metrópole. Então é nesse sentido que ela coloca e aí aborda, né, pelo menos 3 questões fundamentais que pode ser pensado e desenvolvido numa teoria do Sul, né? Primeiro é a importância de dar ênfase na violência, né? Na violência colonial, numa violência que atravessa as questões de classe, de raça, de gênero, que são formativas dessas relações e destrutiva de mundos, né? Então, aí ela justamente faz aquele comparativo de que fica extremamente pálido a violência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial quando a gente coloca as lentes no que foi essa guerra contínua no mundo colonial. Então, essa é uma primeira dimensão, a importância de dar ênfase na violência colonial e na violência pós-colonial como um eixo, né, de reflexão desta teoria do Sul. O segundo eixo de que o tempo no mundo colonial e no mundo pós-colonial é muito diferente daquilo que está presente em muitas dessas teorias do Norte, que trabalham com uma ideia de um tempo contínuo ou da mudança de uma sociedade para outra como um tempo linear. Não é? A gente lembra aí dos modos de produção na teoria capitalista, como um sucedendo, né, da teoria marxista, como um sucedendo o outro, os tipos de sociedade, né, agrícolas, industriais, como uma sucedendo outra, ou uma se gestando, né, lentamente no interior da outra. O que ela está dizendo que não é essa, né, ou seja, o tempo colonial, o tempo das experiências de nossas sociedades com o passado colonial, não é este tempo contínuo e linear. É fundamentalmente o que ela chama de temporalidade descontínua e disjuntiva, porque justamente ela vem com uma quebra de mundos, né? A invasão colonial, a conquista colonial, a exploração colonial é justamente essa quebra, né, de sistemas e de experiências sociais anteriores. Né? Então, ou seja, isso tem consequência, inclusive, no né, no contexto pós-colonial, que esse passado, essa sobreposição de modos de produção, essa sobreposição de temporalidades estão presentes. Né? Então, essa é uma segunda categoria importante que ela diz para pensar essa teoria do Sul. E a terceira característica que ela acentua é o que ela chama de autoformativa, de que a experiência, o encontro colonial, essa exploração colonial, ela vai formando, né, vai criando mundos, né, vai inventando mundos sociais e que passam, né, por essa questão da conquista e exploração do território, envolvendo aí a terra, né, a maneira como há essa questão de mudar as mentes dos nativos, e aí o papel da religião né, e dos processos de evangelização e do lugar dos missionários neste processo colonial é central, assim como essa experiência colonial está conectada com a expansão do capitalismo mundial, né, em escala mais ampla, né, que é quando, né, essa experiência colonial tem sua centralidade, por exemplo, na organização do plantation, né? E esse plantation não se separa da maneira como está se desenvolvendo o capitalismo neste contexto colonial. Então, para ela, o Estado colonial, este capitalismo colonial e e a maneira como se organiza o papel aí de mudar as mentes, né, dos nativos, tendo um papel aí relevante a própria religião, mas também outros sistemas educacionais, é central para pensar
nessa formação colonial que ela chama de otoformativa, né? Então, são questões relevantes que ela aborda aí muito brevemente no texto como insights para o desenvolvimento de uma teoria desde essas sociedades. E aí o que a gente pode colocar é que quais são as perspectivas de uma teoria do Sul, né? Que ela trabalha ali mais na parte final do texto. Acho que a primeira questão é as conexões tanto de congressos, como de aproximação de autores, como de perspectivas de tradução e etc., das conexões Sul-Sul, né? Ou seja, ampliar a maneira como podemos conhecer autores, experiências sociais e movimentos sociais entre esses países que têm passados semelhantes e bastante desconhecidos de nossas experiências, né? Ou seja, como essa coisa que eu estava falando antes, como aproximar realidades do leste asiático com questões no Brasil, né? Então, essas possibilidades que ela está aí tentando, né, pensar e construir. E é por isso, né, a própria conferência dela no Brasil, as conferências delas em outros países, tem a ver com essa questão, com essa aproximação. A própria ideia, como ela coloca em entrevista, em cada lugar que chega, pergunta, né, quais são os autores que são estudados, né, quais são as principais referências, né, ou seja, essa abertura intelectual de escuta para o que tem sido produzido neste amplo sul global, né, uma questão aí fundamental. E neste âmbito, né, dessas conexões, a própria problemática da Terra aparece como algo central que não está presente. Ela diz que não está presente a problemática da Terra nem na teoria de gênero do Norte, ela diz com exceção do ecofeminismo, nem na teoria mais geral, na própria teoria sociológica, que a Terra não aparece como uma questão fundamental, né? E ela diz assim, desde as experiências dessas sociedades com passados coloniais e das lutas sociais do tempo presente, é importantíssima essa questão da terra, né? E aí é quando ela faz, né, trabalha com a questão dessa relação entre gênero e terra, que é uma questão pouco discutida no norte, a partir do próprio trabalho, né, da Márcia Logitan, que eu falei no início do texto, que é essa autora que vem que é descendente desses aborígenes na Austrália e que percebe que foi o mundo colonial, e aí lembra a Oyumi, né, foi o mundo colonial que transformou, né, relações, que implementou estruturas patriarcais nessa própria questão da posse da terra, quando ela está ali, né, trabalhando com a ideia da lei, né, das leis da avó, ou dessas tradições orais, né, muito vinculada às mulheres, né, ao poder das mulheres mais velhas em torno da terra, né, na cultura aborígene australiana, né? Então ela aproxima essa realidade da Austrália e cita o próprio exemplo, né, do movimento sem terra no Brasil, né, como questão, a terra ainda como uma questão central nessa experiência social contemporânea no Brasil. Então, ela diz, é um dos grandes temas, né, a questão da terra, a questão da violência, são os grandes temas que devem ser pensados, né, de uma maneira distinta a partir dessa perspectiva de uma teoria do Sul. E, por último, justamente, ela fala, né, da importância de que uma teoria do Sul tem que mudar o jeito de fazer a própria teoria até aqui, que seria uma teoria capaz de ser mais democrática. Ou seja, uma teoria que tenha essa dimensão de democratização do conhecimento, de circulação democrática do conhecimento. Ela não dá detalhes de como se deve fazer isso, mas tem a ver com essa ideia e com essa circulação, pela própria trajetória de vida dela, dessa própria ideia, né, de produção de um conhecimento para além da universidade, de circulação do conhecimento entre os movimentos sociais, tem a ver com tudo isso.
Então, nesse sentido, é um texto muito curto, né, que vocês tiveram acesso, mas é uma autora muito interessante para ser conhecida. Infelizmente, esse livro, A Teoria do Sul, ainda não tem uma tradução em português. Os textos de gênero têm sido mais traduzidos, né? Agora mesmo, além do texto gênero, uma perspectiva global, tem um novo texto de gênero já traduzido também para o português. A masculinidades, até recentemente, não tinha uma tradução para o português, mas e tem para o espanhol. Então é isso, é uma autora que merece ser conhecida em suas discussões específicas de gênero e que merece muito ser mais trabalhada nessa discussão mesmo sobre, né, o que a gente pode chamar de uma sociologia global do conhecimento, né, problematizando a própria tradição da teoria sociológica, como também a maneira como tem se produzido o conhecimento desigual no contexto contemporâneo. Um abraço a todas e todos e até o nosso próximo encontro na próxima semana, quando a gente começa as chamadas teorias decoloniais.